Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Josiane. E eu nunca consegui de fato entender de onde vinha tanto ódio do meu pai com relação à minha mãe. Não dava para eu entender aquilo. Como é que meu pai odiava tanto a minha mãe? Que tempos difíceis foram aqueles da minha infância. Porque meu pai, ele odiava tanto a minha mãe que ele se separou da minha mãe. Eu me lembro que o meu pai, ele era uma pessoa doente, acometido especialmente do diabetes. E era a doença que fazia meu pai sofrer tanto. Mas sei lá, parecia que meu pai culpava a minha mãe pela sua doença. Ele tinha um ódio da minha mãe. Foram momentos de muita dificuldade na minha infância, sabe, Paulinho? Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo agora que passaram pelo que eu passei. Não existe nada pior do que você sendo uma menina como eu era, vendo aquela perseguição do seu pai com relação à sua mãe. Meus pais continuavam a não se entender mesmo depois de separados. Apesar de separados, havia sempre brigas entre eles. O meu pai ficava sempre a viver na mesma terra que nós e não saía das proximidades da minha mãe. Gozado, odiava a minha mãe, mas não se afastava. Vivia ali no sítio, perto da gente, não muito distante. Assim, vivendo perto, ele ainda infernizava a vida da minha mãe e podia sempre controlar as nossas saídas, especialmente as saídas da minha mãe. Sempre que a minha mãe ia, por exemplo, catar lenha comigo, até nisso, sempre que a minha mãe saía catando lenha comigo, ele havia de nos seguir pelo caminho e fazia sempre maldades contra a minha mãe. A minha mãe às vezes estava com aquele feixe de lenha na cabeça, pois ele dava um jeito de roubar aquela lenha, e após alguma conversa, onde sempre ele agredia a mamãe, acabava por bater na minha mãe ali mesmo na minha frente. E eu, menina, não podia fazer nada. Apenas chorava e lamentava. Meu Deus, de onde vinha tanto ódio do meu pai em relação à minha mãe? Que ódio que eu também sentia dele naquele momento. A minha mãe, coitada, ficava depois também furiosa com ele e me proibia de qualquer contato com ele, de falar com ele. E quem sofria demais nessa história era eu própria. Assim acontecia que quando ele, meu pai, ele ia exatamente na colônia que nós morávamos e eu o avistava de longe, quando eu vinha da escola, eu desviava o caminho. Vocês imaginem o que é isso? Coloquem-se no meu lugar. Você, menina, desviar o seu caminho para não cruzar com o seu pai. Eu saía da estrada, eu cortava pelo mato, escondendo-me atrás de arbustos, para que ele não me visse. Imaginem que relação era essa. Acontece que uma vez não o vi, eu ia entretida a falar com as outras crianças, colegas de escola. Quando eu dei pelo meu pai, ele estava agarrado num dos meus braços com tanta força,
mas com tanta força que me magoava. E aos gritos comigo, com conversas impróprias para minha idade, falando, PUTA da tua mãe, sabe? Palavras pesadas comigo. Eu, criança. A PUTA da tua mãe, que não deixa você conversar comigo, você tem desviado até o caminho. Não era isso, eu não queria cruzar com ele porque eu tinha medo daquele ódio todo que ele sentia em relação à mamãe. Aí ele ainda rogava praga em mim: quando você crescer, você vai ficar igual a ela. E eu, calada, diante das outras crianças, envergonhada, com medo dele, quase nem respirava. Assim que ele soltava o meu braço, eu seguia o caminho para casa. Mas aí eu não contava o sucedido para minha mãe, não, para poupá-la, coitada, de mais aquela dor, de mais aquele sofrimento, de mais aquela discussão. Pra vocês terem uma ideia do ódio do meu pai com a minha mãe era costureira. E ela ganhava a vida dela com a máquina de costura. Ela costurava para aquela colônia inteirinha de sítio, daquele sítio, dos sítios circunvizinhos. Ela ganhava o nosso sustento, porque a mamãe me sustentava na separação do meu pai, até o dia que meu pai apareceu lá com um comprador para a máquina de costura. A máquina de costura que era o sustento da mamãe e o meu sustento. E ele vendeu a máquina de costura para esse senhor que foi lá com ele. O senhor foi lá com uma carreta puxada por um trator, colocou a máquina em cima e ele vendeu a máquina em troca. Ele comprou uma porca, disse que era pra gente fazer criação de porquinhos. Só que aqueles porquinhos que iam nascendo, ele próprio vinha buscá-los e vendia e ficava com o dinheiro para ele. Gente, era muito triste, sabe? Era muito triste. Era de inverno a verão, aquelas dificuldades todas, vendo aquele ódio do meu pai crescer a cada dia em relação à minha mãe. Difícil uma pessoa sobreviver assim. Eu lembro que uma vez que meu pai, ele bateu na minha mãe, quando a minha mãe estava no trabalho. Ela ia muito cedo devido, às vezes, o calor que fazia lá. Ela saía, o sol nem tinha saído. E a mamãe estava plantando milho. Eu me lembro disso, fazendo as covas para plantar milho. Eu ia com ela. Eu ficava numa sombra, né? Quando o sol saía, até da hora de eu ir para a escola, porque era muito cedo ainda para eu ir para a escola. E aí meu pai chegava com aquela brutalidade toda. Meu pai estava sempre, quando cruzava o caminho dele, a minha mãe, ele era só agressividade. A minha mãe nem sabia porque apanhava do meu pai. A verdade era um ódio desmedido e sem controle. Por quê? Por que tanto ódio assim? Até que nós chegamos àquele ano em que eu completei 14 anos. Devia ser mais ou menos umas 9 horas da manhã, já naquele começo de ano, quando uma vizinha nos veio informar que meu pai devia estar morto na cama e encostado na parede. A vizinha veio dar o recado exatamente assim como eu estou passando para vocês. Olha, o seu Aristeu, o nome do meu pai, o seu Aristeu, para mim ele está morto. Morto sentado na cama, encostado na parede. Por que ela falava assim? Porque do lado de fora, eles conseguiam ver através da janela. A janela era de vidro, a janela do quarto. Essa janela, ela não estava com a veneziana fechada, só estava a parte de vidro fechada. Então, através do vidro, eles viam o meu pai sentado, recostado na parede, sentado, recostado na parede. A minha mãe, quando foi comunicada, embora ela já não vivesse com meu pai há muito tempo, há muitos anos, e só maltratada por ele, só judiada por ele, ele não tinha mais ninguém de família dele que morasse ali por perto. Então fui eu, acompanhada de minha mãe, para tentar confirmar aquilo que a vizinha estava dizendo. Chegamos lá, era verdade. Era exatamente assim. Meu pai estava morto, sentado na cama, encostado na parede,
e ele tinha umas fotos assim espalhadas em cima da cama. Bom, diante do que nós chamamos e ele não respondia, só podia de fato estar morto. Foi quando a minha mãe autorizou os vizinhos, que arrombaram a porta e nós entramos. A cena era dantesca. O corpo do papai estava enrijecido, endurecido, porque ele morreu assim, sentado na cama, encostado na parede. E sobre a cama, fotos da minha mãe. Pasmem, a pessoa que ele mais odiava. Fotos da minha mãe e fotos minhas. Gente, meu pai era doente. Quando eu digo meu pai era doente, obviamente que tem gente que está pensando assim, ela está falando da cabeça, do cérebro, da cuca. Sim, obviamente que também. Mas meu pai tinha bronquite asmática. Por fim, ele acabou tendo algum problema do pulmão. Chegaram a falar até em tuberculose. A gente não sabe. Mas foi essa doença respiratória que o matou. Não teve um exame do corpo do papai no pós-morte, mas a gente concluía que o papai, devido a bronquite e problemas pulmonares, teve uma parada respiratória que depois resultou numa parada cardíaca. Foi isso que o matou. Alguém perguntará: você gostava? Responde, Josiane, você gostava do seu pai, do senhor Aristeu, do seu pai? Olha, dizer que eu não gostava do meu pai é uma mentira. Eu gostava dele, mas confesso que quando eu soube da morte do meu pai, eu fiquei aliviada. Sabe por que eu fiquei aliviada? Porque o meu pai, a vida inteirinha dele, ele dizia que quando ele se sentisse mal, ele tinha consigo essa frase, que ele sabia o momento que ele ia morrer. Que quando ele começasse a se sentir mal com falta de ar, que ele observasse que aquela falta de ar seria para ele morrer, o que ele ia fazer? Ele ia lá em casa, mataria a minha mãe, porque ele queria, antes de morrer, assassinar a minha mãe. E ele falava isso a vida inteirinha, para mim. Ele não me poupava dessa preocupação. Ao contrário, ele me fazia sentir grande medo dessa situação. Escuta aqui, Josiane, eu sinto que qualquer hora dessa eu vou morrer. Eu tenho sentido muita falta de ar e problema nos meus pulmões. Mas antes de eu morrer, o dia que eu estiver passando mal, o dia que eu sentir que eu estou com falta de ar e para morrer, eu antes venho matar sua mãe. Ou mato com tiro, ou mato com facão, mas primeiro eu mato a sua mãe. Aí depois eu posso morrer em paz. Nossa, eu tinha tanto medo de que isso pudesse acontecer. Diante do ódio que ele sentia da minha mãe por tudo que ele já havia feito contra minha mãe, eu tinha tanto medo de que isso pudesse acontecer, que quando eu soube e vi, porque eu também vi o meu pai sentado e recostado naquela parede, e também vi quando tentaram mexer o corpo dele, ele estava enrijecido, gelado e enrijecido. Assim como vi sobre a cama fotos da minha mãe e fotos minhas. O que ele estava fazendo com essas fotos, olha, eu não tenho a menor ideia. Mas eu temia muito que ele fizesse aquilo que ele tinha prometido. Não sei porquê, sabe, que pessoas adultas dizem isso para as crianças. Elas não percebem, elas não veem que estão a deixar as mentes traumatizadas. Eu vivia horrorizada com medo do meu pai. Não que ele fizesse mal a mim, mas ele fazia muito mal para minha mãe. E me magoava muito quando eu ouvia meu pai chamando a minha mãe por aqueles nomes feios, terríveis. Isso não se faz. Isso não se faz. E depois ele prometia
que antes dele morrer, ele saberia o momento de morrer, ele primeiro mataria minha mãe. Então, quando eu vi o meu pai ali morto, sentado naquela cama, o corpo recostado naquela parede, enrijecido, gelado, eu me senti aliviada. Triste, porque o meu pai morria, mas aliviada. Sim, graças a Deus, quer dizer, não deu para ele matar minha mãe, né? Não fez isso. Que bom, né? Graças a Deus. Depois que meu pai morreu, eu passei a sonhar muito com ele. Eu sonhava um sonho estranho. O sonho era que ele estava debaixo do chão, muito magrinho. Meu pai estava assim, debaixo do chão, debaixo da terra. Diz que muito magrinho eu via. Apesar dele estar enterrado, estar debaixo do chão, eu via através da terra. Ele estava muito magrinho. E aí ele começava a fazer força, começava a se movimentar debaixo do chão, e ele saía por um buraco qualquer. Como ele estava muito magrinho, ele parecia até uma cobra, assim, sabe? Ele parecia uma cobra, ele passava por um orifício que havia no chão, um buraco que havia no chão. E quando ele escapava dali, ele falava: agora eu vou matar tua mãe. Agora eu vou matar tua mãe. Nossa, como eu sofria, mesmo depois da morte dele. Eu não contava isso para ninguém. A minha mãe, coitada, ela tinha lá as preocupações dela, não ia levar mais essa preocupação para ela. Eu morria de medo disso. Mas há algo que eu preciso contar para vocês. Meu pai, naquele instante em que nós constatamos a morte dele, foi adquirido um caixão para o funeral. Toda a vizinhança daqueles sítios se juntou ali na frente da casa que o meu pai morava, e ali fizeram uma espécie de um velório. Eu me lembro que deu muito trabalho para colocar o meu pai nesse caixão, porque como ele morreu sentado e o corpo enrijeceu, ele ficou muito tempo assim. Eu me lembro que teve um senhor que o ajeitou no caixão com a ajuda de um outro cidadão chamado Henricão, muito forte. Chamaram esse senhor Henricão, que era muito forte, porque tiveram que quebrar a coluna do meu pai. Meu pai estava morto, mas ele não saía da posição de sentado. Então esse senhor Henricão, que era muito forte, ele veio especialmente para dar um jeito no corpo do papai, né? Então, segundo eu soube, esse senhor Henricão fez tanta força que ele quebrou a coluna do meu pai, né? Teve que quebrar os ossos, para que meu pai pudesse ficar deitado no caixão. E veio um carrinho puxado por uma mula e colocaram o caixão do meu pai em cima desse carrinho. E o féretro seguiu e pessoas seguiram a pé até o lugar onde ele foi sepultado. E meu pai foi sepultado naquela cova. Na volta para casa, eu estava, não sei se as pessoas deduziram que eu estava muito sofrido. Eu tinha 14 anos, a minha mãe idem. O senhor que levou o caixão do meu pai colocou a mim e a minha mãe no carrinho. Então as demais pessoas que acompanharam o féretro voltaram a pé, mas eu e a minha mãe voltamos sobre o carrinho. Só que no lugar que estava o caixão do meu pai, quando eu coloquei o pé, eu estava assim com um chinelo, e eu tirei assim um chinelo. Quando eu coloquei o pé, eu senti um gelado no assoalho do carrinho. Aquilo me chamou demais a atenção. E nessa hora eu comentei com a minha mãe, falei: nossa, mãe, tá gelado aqui. Apesar do calor daquele momento, era começo do ano, verão brasileiro, típico verão do Brasil, mas aquele frio, aquele gelado no carrinho, onde veio o caixão do meu pai, onde eu coloquei o pé. Aí minha mãe também estava com um sapato, mas um sapatinho fácil de tirar do pé. Ela também colocou o pé e sentiu o gelado do lugar onde veio o caixão. Seu Joaquim,
que era o que comandava aquele carrinho, até ouviu a conversa, mas eu acho que por respeito a mim e a minha mãe, não tocou aquela conversa avante. Depois disso foi que eu acabei tendo o sonho citado por mim, quando meu pai, debaixo da terra, muito magrinho, passava por um orifício e dizia que iria matar minha mãe. Aí era sonho e me perturbou bastante. Mas passados 30 dias da morte do meu pai, eu estava em casa, fazendo até uma lição de escola, quando eu escutei um grito de horror que veio do quarto da minha mãe. Ai! Gritou desesperada minha mãe. Era um grito de horror. Eu saí correndo, entrei no quarto, encontrei a minha mãe de pé, com as 2 mãos na cabeça. Ela olhava para a cama e me disse: "Olha, filha, olha, o teu pai está sentado na cama." "Mãe, que grito foi esse, mãe? Que grito é esse?" "Filha, o teu pai está sentado na cama. Você está vendo?" E quando eu olhei para a cama da minha mãe, recostado na cabeceira da cama, tal qual viu a minha mãe, eu também vi o corpo do meu pai, do jeito que estava na casa dele. Só que lá ele estava recostado contra a parede, porque a cama dele não tinha cabeceira. E dessa vez não, o corpo recostado na cabeceira da cama, sentado daquela forma, daquele jeito. Eu e minha mãe saímos em busca de socorro. Fomos acolhidas pelo pessoal da colônia que nós morávamos. E nos dias que se seguiram, à nossa casa vieram várias pessoas envolvidas com o mundo espiritual. Dentre elas, o padre, que era da cidade, daquele município. Nós morávamos na zona rural, mas o padre era daquele município, Padre Antônio José. Ele veio fazer as orações. Esse padre, ele também tinha o dom para exorcismo. E de acordo com as explicações, ele exorcizou. De fato, a alma do meu pai, o espírito do meu pai, havia ficado. E perturbaria minha mãe. Acreditava esse espírito para todo e por todo sempre. O padre, com a sua força espiritual, oriunda de Deus, felizmente conseguiu um bom sucesso. Graças a Deus. O tempo assim passou. E eu não entendia o ódio do meu pai. De onde vinha aquele ódio do meu pai? A minha mãe sempre calada, a minha mãe sempre quieta. Ela nunca se abria comigo. Foi quando, depois de muitos anos, eu, já casada, já mãe dos 3 filhos que eu tenho, a minha mãe já com 85 anos, foi que ela resolveu ter aquela conversa comigo. Aquele ódio todo do meu pai vinha de algo que eu passo a narrar a partir de agora. O meu pai, por ser diabético, ele sofria de impotência sexual. Mas isso desde muito cedo. Para que vocês tenham uma ideia, meu pai se tornou impotente logo após o meu nascimento. Logo após do meu nascimento. Mas era uma impotência tão forte, tão acentuada, que o meu pai não conseguia se relacionar com a minha mãe fisicamente. Não tinha a menor condição. E a minha mãe engravidou. A minha mãe acabou engravidando. E o meu pai tinha certeza absoluta que a criança não podia ser dele.
porque ele não tinha relação sexual com a minha mãe. Deixou de ter depois que eu nasci. E foi aí que, numa briga com a minha mãe acabou abortando aquela criança. Meu pai, na agressão, fez com que minha mãe passasse muito nervoso. Ela não se lembra de ter levado nenhum soco ou chute na região da barriga, ela só se lembra de que depois de ter passado aquele nervosismo todo, o sangramento aconteceu e ela acabou tendo um aborto. A minha mãe, de fato, confessa a mim, com 85 anos de idade, que ela já não a suportava. Ela era muito nova. Imaginem vocês que quando eu nasci, a minha mãe tinha 22 anos de idade. 22. E o meu pai impotente, devido ao diabetes acentuado que ele tinha. Então a minha mãe acabou tendo um relacionamento com uma pessoa que ela jamais revelou quem fosse. E meu pai ameaçava, dizendo a ela que se ela não contasse quem tinha sido, ele mataria minha mãe. E ela nunca, jamais contou para o meu pai. Nunca. Para proteger a pessoa. E assim foi uma vida de ódio. Depois desse tempo todo, talvez eu tivesse cabeça para entender, não para aprovar em absoluto, mas para entender o imenso ódio que meu pai sentia da minha mãe. Tudo que ele fez com ela. E eu acabei diretamente atingida nessa história. Foi um ódio que transcendeu a própria vida. Porque quando meu pai dizia que ele queria matar minha mãe antes de morrer, não era da boca para fora, não. Ele realmente falava isso por sentir que isto ia acontecer. Tanto que depois de morto, ele tentou ainda assim acabar com a vida da minha mãe. Graças a Deus, nós encontramos o padre exorcista, que acabou encaminhando o espírito dele para onde deveria seguir. E a minha mãe só confessou toda a história aos 85 anos de idade. Aí é que eu fui entender tudo o que tinha acontecido na minha vida. Aí é que eu fui compreender aquele ódio que o meu pai sentia dela e que eu acabava atingida naquele ódio todo. Eu já tinha meus 63 anos quando eu vim a saber dessa real história. Foi só aí que eu consegui compreender um pouco daquilo que meu pai fez conosco a vida toda. E passei até a me sentir melhor depois dessa confissão da minha mãe, que em seguida acabou também falecendo. Essa era a história que eu tinha para contar. Espero que vocês tenham compreendido, porque é cheia de meandros e eu tenho alguma dificuldade de contar essa história. As outras não, eu conto com muita facilidade. Como já tive a oportunidade de escrever para você, noutra oportunidade eu escrevi para você uma carta já, Paulinho. Essa não é a primeira. Essa já é a segunda vez, só que hoje eu tive grandes dificuldades para expor tudo o que aconteceu, porque isso me atinge de uma maneira tão direta. Se você gostou da minha história, manifeste-se através das opiniões. Eu agradeço muito a força e o carinho de vocês todos.